Aleluia, glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que em Ti encontramos realmente refúgio, encontramos toda a fonte de vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado na Sua presença, Senhor. Que a gente possa realmente beber do Seu rio, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Que a nossa alma seja realmente farta na Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pela Sua presença, Espírito Santo, nesse dia. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor já fez grandes coisas nesse momento do louvor, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Que a gente possa realmente entender e compreender a profundidade do Seu amor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que Seu Espírito Santo realmente ministre os nossos corações, para que a gente possa realmente viver a plenitude dos Teus sonhos em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus, quando vem, a gente sente, se esquenta e as coisas acontecem e a gente consegue manifestar a glória e a presença de Deus. Aleluia. Estão felizes ainda ou não? Aleluia, vamos lá. Hoje é um dia massa porque está chovendo. A Jaque vem, ministra rio, né, cara, de chuva, de bênção, né? A gente já entra na presença, mergulhado, tudo, né, já pingado da chuva, já chega na presença do rio e não tem medo de se molhar, aleluia, amém. O que eu estava falando? Vamos lá, vamos dar os recados sobre GC. Quem aqui frequenta GC? Todo mundo? Aleluia, quase todo mundo. Vamos explicar o que é GC. GC são grupos de conexão, onde a gente nos reúne nos lares toda a primeira terça e a terceira terça de cada mês. Então a gente se reúne nos lares, compartilha da palavra, tem comunhão com os irmãos, troca uma ideia, vive na presença, conhece um ao outro, consegue estar mais próximo, né? A gente às vezes frequenta a igreja e às vezes entra, sai, não conhece ninguém. E é bom, às vezes a gente precisa de um tempo sozinho, precisa de um momento quietinho. Mas como é bom quando a gente começa a caminhar com pessoas e compartilha um pouco da palavra e compartilha daquilo que Deus faz na nossa vida, faz na vida do irmão, e isso é ter uma vida na vida e um tocando no outro, não só de toque, né, mas tipo de palavra, de ministração. Essa semana a gente teve, a aula da semana foi sobre a soberania de Deus. A gente ministrar e falar sobre um Deus que é soberano em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, porque é muito fácil falar de um Deus que é soberano. A palavra de Deus fala no livro de Jó 42, né? Bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos seus planos serão frustrados. Isso é um versículo que deveria ser base para tudo na nossa vida, porque às vezes a gente passa por situações, passa por momentos que a gente não entende, mas quando a gente lê uma passagem dessa, a gente fala, cara, Deus é soberano realmente sobre todas as coisas, sobre todas as áreas. A gente fala, cara, realmente, Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos se frustrarão, ainda que os meus planos se frustrem, o do Senhor nunca se frustrará, amém? Então falar sobre a soberania de Deus é muito massa, é muito fácil. Então isso é um GC, né? A palavra de Deus fala que lá no livro de Lucas, se eu não me engano, 8, é a passagem do Gadareno. Fala sobre várias coisas. Fala sobre, a gente sempre pega a parte do Gadareno, que era endemoniado. Consegue pôr para mim lá, Raquel, por favor? Acho que é Lucas 8, 29. Só quero mostrar uma palavrinha ali, do quão é importante a gente estar caminhando com pessoas. E uma das áreas mais poderosas e uma das armas poderosas de Satanás é quando ele nos isola. É quando a gente fica sozinho. Como eu falei no começo, às vezes é bom a gente ficar sozinho, mas nem sempre, porque isso pode realmente fazer com que a gente escute outras vozes que não a do Senhor. Então Lucas 8 ali ele fala, né, que
o demoniado gadareno, espírito imundo, fazia muitas coisas, era algemado, acorrentado, e mas essa palavrinha aqui, ó, me chama muita atenção. E era levado pelo demônio a lugares solitários. Então, quando a gente se isola, quando a gente anda sozinho, quando a gente não busca ter comunhão, a gente fica muito suscetível à voz do inimigo. E às vezes a gente acaba esquecendo que um irmão, uma outra pessoa pode estar tocando na nossa vida também, levando a palavra de Deus. Isso é GC, amém? Era só para falar de GC. Vamos lá, o que mais? Ensino, toda quarta-feira. Vocês entenderam? Amém? Vocês estão felizes ainda, não? Aleluia, vamos lá. Ensino, nós temos um ministério de ensino aqui na nossa igreja. O pastor Osmar, ele sempre traz realmente um profundo mergulho na palavra de Deus, trazendo realmente entendimento, capacitação. A palavra de Deus, a gente até teve esses dias aí, sábado passado, se eu não me engano, a gente teve a conferência da Bíblia, e a Bíblia é riquíssima em detalhes, tudo que a gente precisa saber, a gente precisa mergulhar na palavra, buscar na palavra, entender. Quando a gente lê, a gente começa a entender às vezes por que passamos por situações e como é as saídas para essas situações, amém? Então, mergulhar na palavra, entender, faça parte desse ministério, venha realmente na quarta. Se não tiver nada de bom para fazer, vem na igreja toda hora, que daí você sempre vai ter alguma coisa de bom para fazer. Nesse dia eu falei com o irmão, o irmão veio a primeira vez na igreja, tal, pomada, né? Troca uma ideia com ele, pá. Falei, cara, faz o seguinte, quando você tiver nada para fazer, você vem na igreja. Aí a gente nunca tem nada para fazer, então a gente sempre vai estar na igreja, amém? Então venha todo dia. Vocês riem, né? Mas é verdade. Karatê e jiu-jitsu, todo sábado, a partir das 9, né? Né, Albert? A partir das 9 da manhã tem karatê e jiu-jitsu, e nas segundas-feiras também, às 19h15. É muito bom a gente participar das atividades da igreja, mas a gente vive, né? A palavra fala que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, irmão. E nos dias difíceis de hoje, karatê, jiu-jitsu é algo que a gente precisa ter, porque é um mandamento bíblico, né? No karatê, assim como na vida, é melhor dar do que receber, né? Essa é a nossa luta diária. Então, vem pro karatê aprender, que aí você vai cumprir o mandamento. Aleluia? Nossa, perdão. Vamos lá. Culto dos teens e do youth. Todo sábado, teens. Quantos anos é mesmo, filha? 12 a 16. Às 15 horas, venham, participem, tragam seus filhos, os adolescentes, para que eles possam caminhar na presença de Deus, entrar realmente, ter uma galerinha deles, né? Comunhão. Os adolescentes é da hora. Todo sábado, dia 15. Todo sábado às 15 horas. E às 19 tem o youth, que é dos 17 até os 25. Também é importantíssimo a gente estar com essa galera. É muito da hora, é muito bênção, sempre tem uma palavra direcionada. Hoje não tem ninguém do youth aqui. Na banda, né? Que geralmente tem uma banda do youth, né? Eu sempre falo pra galera falar, mas hoje não tem. Aleluia. E amanhã vai ter as mulheres conectadas à mesa. Aleluia. Quem é que fala aí? Aleluia. Mulheres conectadas à mesa, troca uma ideia, compartilha testemunho. Mulheres se conectam sempre, né? Vai no mercado, as mulheres conectam. Vai conecta. Sempre conecta. Na mesa e na igreja conecta mais ainda. Amém? Então venha, vai ser bênção. Faça as mulheres, né, gente? É para as mulheres, não para os homens. Fechou? Amém ou não? Estão felizes ainda ou não? Aleluia. Vamos para a parte da ministração dos dízimos e ofertas. Eu sempre gosto de falar, ministrar dízimos e ofertas. A gente olha para a nossa igreja, a gente vê o quanto Deus tem sido zeloso, cuidadoso e, sobretudo, bondoso, né? Quem conhece a nossa história sabe, né, de toda a provisão que o Senhor tem tido. Isso falando da nossa igreja, da igreja de Deus, a qual a gente participa, a igreja de Jesus na nossa cidade, que é a casa que a gente participa.
mas trazendo para a nossa vida dízimo e oferta. O dízimo é sinal de aliança, isso é inegociável. Às vezes a gente deixa de viver as bênçãos de Deus pela falta de aliança que a gente tem com Ele. Mas a aliança, assim como no casamento, a base principal da aliança é a confiança. Se não tem confiança, não tem nada. Não tem confiança, não adianta se ter aliança, que não adianta. Amém? Amém ou não? Deuteronômio, falei certo, Deuteronômio. É embaçado, né? Deuteronômio, fala, abre em Lucas mesmo, tá tudo certo. E fala o que está aí em Deuteronômio. Deuteronômio 11, 13, vou falar da chuva também. Já que vocês não aguentam mais ver chuva, eu vou falar de chuva. Chuva serôdia e chuva temporã. É uma chuva que vem para preparar a terra para plantar, e a outra que vem para preparar as colheitas. Então, às vezes a gente passa por situações na vida financeira, estou falando da financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, aonde as coisas parecem que está vivendo realmente uma tempestade, está vivendo uma 13ª tribo, né, tribulação, né, e a gente não entende das coisas, o porquê que está acontecendo isso. De repente é só uma chuva, é só um temporal, é só uma tempestadezinha que Deus está usando para preparar a terra, para limpar as impurezas, para tratar a gente em alguma área. Para que Ele possa realmente derramar as bênçãos sobre nós, né? Deuteronômio fala que é muito falado nesse versículo ali, né? Sobre obedecer os mandamentos, amar e servir ao Senhor de todo o teu coração, toda a alma, toda a tua força. Isso é uma parte da nossa aliança com Deus. Estou falando de finanças agora, mas esquece que é finanças, é para todas as áreas da nossa vida, amém? E a palavra fala que dessa chuva serôdia e da chuva temporã, a gente colheria os cereais, o trigo. E o trigo fala do nosso sustento natural, fala da provisão natural, o mantimento. E daí ela fala que também o Senhor derramaria o vinho. E o vinho fala de alegria, da presença de Deus. Independente da situação, às vezes a gente está passando um perrengue, mas o Senhor derrama vinho. Passa pelo perrengue dando glória a Deus. Independente da situação. E o azeite. O azeite ele fala de unção, é óbvio. Mas fala de capacitação, de aprendizado, de passar para uma nova fase. E é impressionante porque ele fala as três coisas nesse versículo de Deuteronômio, né? Trigo, vinho e azeite. E a gente vai entendendo, vai lendo a palavra, e lá em Joel, a gente sempre lê Joel, fala do derramar do Espírito, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e sobre todo o povo, e o filho e a filha profetizarão, e os velhos terão visão. Mas ele também fala sobre essa mesma provisão: trigo, vinho e azeite. Essa é toda a provisão que o Senhor derrama sobre a nossa vida quando a gente reafirma a aliança. Então às vezes a gente fica esperando um derramar do Espírito sobre toda a área, sobre toda a carne, sobre todo filho, sobre toda filha. E o derramar do Espírito Santo de Deus é essa provisão que Ele vem em nós, através do trigo, do azeite e do vinho. Está sem mantimento em casa, o Senhor derrama o trigo, vem a alegria do vinho, do Espírito Santo. Está sem condição, está passando por enfermidade, o Senhor derrama o azeite que cura, que trata, que purifica, mesmo que a gente não consiga ver a olho nu. Essa é a provisão que Deus derrama sobre nós. Amém? Isso é a chuva temporã e a chuva serôdia. Então às vezes você está olhando, parece que está tudo nublado na nossa vida, sentimental, emocional, financeira. Calma, às vezes é só
uma tempestadezinha que Deus está usando para limpar a terra, para que a semente que você tem implantado possa frutificar e vir a colheita no tempo certo, na chuva temporânea, na chuva serúdia. Amém? Vamos nos colocar de pé, continuar adorando. Isso aí é só para ministrar dízimos e oferta, mas sobretudo a aliança com Deus. Grego, você vai segurar? Vai ter os gasos aqui, os gasofiláceos, você pode depositar a sua oferta aqui, vai ter as maquininhas, lá a galera da diaconia. Quem serve na igreja aqui? Hoje é um dia que... Amém. Vocês sabem o que é diaconia? Então às vezes a gente fala, o diácono está lá, né? Os irmãos que às vezes a gente não sabe o que é diaconia. Os irmãos diácono estão lá, o irmão já lembra do versículo, resiste ao diácono e ele fugirá de vós. Mas não é isso. Diaconia é a galera que serve na igreja. A galera que vem, prepara. A gente tem o ministério de diaconia, mas todos os outros ministérios fazem parte do servir. Eu queria realmente convidar aqueles que não servem ainda, que não tem nenhum ministério, que não serve ainda. Às vezes está passando por um tempo de descanso, amém, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu queria realmente falar sobre isso, como é importante e da hora a gente servir na casa de Deus, como é legal, porque isso cria vínculo, né? E eu falei da diaconia, né? Você sabe o que é diaconia? Diaconia é um termo que nem era cristão, nem é cristão, se tornou porque a gente acaba aderindo ali, né? Pela questão da cultura. Mas diaconia, a palavra significa servir a mesa do rei. Servir a mesa do rei. Cada culto que a gente tem aqui, cada reunião que a gente tem aqui, o rei ele se faz presente. O rei ele se faz presente quando a gente vem servir, a gente prepara a mesa para que ele coloque o alimento natural, espiritual sobre nós. Isso é servir. Por isso que é importante a gente servir na casa de Deus. Amém? O que eu estava falando mesmo? Dos dízimos e oferta. Então vai ter aqui os gasofiláceos, as maquininhas, o QR Code e nós vamos adorar. Amém? Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Pastor, tudo bom? Graça e paz, amado, aleluia.
Amém. Vamos orar, gente? Estenda sua mão para cá, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor, por essa oferta, por esses dízimos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor é realmente recompensador, Pai, daqueles que realmente temem ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa realmente, ó Pai, mover nessa área, Pai. Que a gente possa depositar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, Pai, toda a nossa preocupação, Senhor. Que o Senhor possa vir com a sua provisão, Pai, espiritual e natural também, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que aqueles que dependem de venda, o Senhor possa realmente mover, manifestar, surpreender eles, Pai, a cada mês, Pai. Que todos nós possamos receber do Senhor, ó Pai, a provisão e a surpresa do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor abra as portas do emprego, ó Pai, para aqueles que estão buscando, ó Pai. Que o Senhor traga realmente, ó Pai, direcionamento, Pai, para qual porta entrar, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que teus filhos possam realmente entender, Pai, que eles são luz nos lugares onde o Senhor tem para trabalhar também, ó Pai, e que eles possam realmente testemunhar do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, consagramos esses valores ao Senhor, ó Pai. Dá discernimento, entendimento de como a gente ser bons mordomos, ó Pai, e usar da maneira que o Senhor se agrada, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Ô, ninguém fica fazendo... Não? Ah, você já comeu? Você jantou? Comeu alguma coisa? Tá de boa? Pode ser ou não? Aleluia. Pode ser, né? Amém? Aleluia. Desculpa falar assim. Daí fica chato até você falar não, né? Desculpa. Vai dar tudo certo. A gente aproveita, né, cara? Porque daí não foge. Amém? Eu cheguei falando, nem me apresentei, né, gente? Sou o Renato Pomada, sou casado com a Tati, Vidão, te amo. Pai da Mariana, do Samuel, que está por aí, né? E a gente tem a graça de poder caminhar com Jesus nessa igreja, né? De fazer parte dessa igreja, que é uma bênção, um presente de Deus para nós. Amém? Vamos estar compartilhando um pouco da palavra, compartilhando daquilo que o Senhor tem, né? Alguém já viu ministrando? Não. Deus deu livramento para os outros, aleluia. Mas eu vou falando assim umas coisas às vezes nada a ver, e daí Deus vai movendo, né? E o Senhor vai movendo aí na vida de cada um aí. Amém, gente? Queria dar um abraço para a galera que está no YouTube, né? Que eu vi que tem uma galera aqui, da hora, Najna, lá de Manaus, aleluia, Deus abençoe. Elaine Martins, o Fred, a Jaque, a Célia Navarro, a galera Navarro, seus Vanderlei, aleluia, Deus abençoe vocês aí. O Christopher, eita, Christopher, abençoado, aleluia, Deus abençoe você. O Zay, o Calel, a Carla, a galera aí. A Edilson, aleluia. E o Valmir, né, gente? O Valmir é uma benção. Deus abençoe toda essa galera, né? Que o Senhor possa falar poderosamente em nossas vidas, que vocês sejam realmente também tocados, né? E aonde vocês estiverem, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queria realmente, às vezes, uma vez eu fui ministrar assim, eu falei, cara, abre a Bíblia aí. E a galera ficou olhando para mim assim, na onde, né? Eu não tinha falado, eu li que era para abrir. Daí falei, cara, só abre aí que deixa que Deus fala. Aonde você abrir a palavra de Deus, Deus vai falar. Isso é inegociável. Mas eu queria falar um pouco hoje sobre uma coisa que hoje em dia a gente escuta muito falar, que é Deus tem pressa. Vocês acham que Deus tem pressa? Quem acha que Deus tem pressa? Amém. Então, no decorrer da ministração a gente vai entender se Deus tem pressa ou não. Amém? Abre sua Bíblia em 1 Samuel 30. Eu vou lendo a parte que eu escrevi, mas vai aparecer tudo ali, tá? Eu pulo bastante e às vezes eu não sei ler muito direito, aí eu me embanando. Então eu leio do meu jeito, mas vai aparecer a versão certa ali. Amém? 1 Samuel 30. Quando Davi chegou a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Ziclague e haviam incendiado. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres,
os jovens, os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram no seu caminho. Chegando em Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças, amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Pai, essa sua palavra, nós cremos nela, Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para ministrar as nossas vidas de uma maneira pessoal e intransferível, Pai. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha realmente, ó Pai, falando conosco, Pai, através dessa palavra, ministrando os nossos corações, manifestando a sua presença, a sua glória, Pai, a todo momento, Pai. Que essa palavra realmente, ó Pai, não venha a ser só de mim, mas que o Senhor use a minha boca de uma maneira que o Senhor alinhe cada palavra, Pai, que desse altar haja liberdade para o seu Espírito mover, que cada palavra derramada aqui, Pai, encontre um solo fértil para frutificar, florescer e dar muitos frutos, ó Pai. Que nossos irmãos, ó Pai, possam realmente, ó Pai, ser ministrados pelo seu Espírito Santo, Pai, poderosamente e pessoalmente, ó Pai. Traz direcionamento, Pai, traz conserto, Pai, traz realmente, ó Pai, um destravar na vida dos meus irmãos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ô Nilson, ficou sinistro aqui, irmão. Puf, ficou tipo top. Não sei se pra vocês tá, mas pra mim tá. Se aí não tiver, vocês vêm pra cá. Fechou? Amém, vamos lá. Aqui eu tava falando mesmo de Davi em Ziclague. Deixa eu contextualizar. Essa passagem nos ensina, né? Como eu li ali, fala que Davi. Chegando da onde? Para onde que ele tinha ido? O que ele foi fazer? Como vive, como se alimenta? Globo Repórter, sexta-feira. Não é isso. O que ele foi fazer? Por que Davi chegou na cidade que ele morava, com a sua família, com os seus filhos, e ela tinha sido saqueada? Vamos entender um pouquinho. Está dando para entender? Está dando para escutar? Vamos lá? Vamos lá. Então, todo mundo sabe que Davi surge publicamente, fazendo o quê? Vamos lá. Quem lembra? Matando um gigante, Golias, filisteu, da cidade de Gate. Então Davi aparece matando um Golias, um filisteu. Ele fala no circunciso filisteu: que você vem na tua força, eu vou na força do meu Senhor, aleluia. Puf, derruba uma pedra na cabeça dele. Derruba não, né? Taca uma pedra na cabeça dele. Ele, puf, cai. Só que ele estava até usando um capacete de bronze, né? São detalhes que a gente vai pegando para nós. Capacete de bronze, mesmo assim Davi acerta, acho que no único espacinho que tinha, uma pedrinha, derruba ele. Então ele vence. Davi vai na força de Deus, derruba o gigante, soca a pedrinha, o gigante cai. Davi aparece publicamente, amém? Então ele venceu um gigante filisteu. Então ele começa a fazer as coisas dele, a caminhar no GC, na igreja, vai indo. Isso é lá pelo versículo, deixa eu ver se eu anotei. Não sei, mas é antes dessa parte. 1 Samuel 17. Davi surge ali e tal, e acontece essa situação. Então Davi derrotou um gigante, amém? Isso fala muitas vezes quando a gente chega na igreja. A gente chega por um momento de tristeza, de dor, de abalo sentimental, emocional, perca de um relacionamento, frustração, uma doença, algo nesse sentido. Davi era um homem do secreto, todo mundo sabe. Antes de ele aparecer nessa situação, ele era um cara que matava urso, coisava leão, cuidava das ovelhas do pai. Então ele é um carinha do secreto. Tipo nós, quando a gente vai buscando ao Senhor, amém? Então a gente vai buscando ao Senhor, vivendo cada dia, a gente chega e, cara, glória a Deus, a gente vence um gigante. O Senhor nos dá força, nós vamos na força do Senhor, vencemos as drogas, vencemos a pornografia, prostituição, adultério. Então a gente venceu um gigante, amém?
pensamento suicida, depressão, ansiedade. Vencemos um gigante. No decorrer do dia, da nossa caminhada, né? Vamos caminhando. Todo mundo sabe ali a história. Então Davi, ele tem a tretinha dele com Saul, então ele foge, vai para a caverna de Adulão, tal, junta uma galera. E essa galera que ele forma lá, que ele é os valentes de Davi, ele tal, então ele conquista essa Ziclag lá e ele fica lá estabelecido. Amém? Tá dando para entender? Uma bagunça, mas vai dar tudo certo. E daí Davi vai indo. Aí a gente vai ver lá em 2 Samuel 27. Esse versículo a gente leu era 1 Samuel 27. E esse que a gente leu era 1 Samuel 30. Vamos lá. Então Davi derrotou ali o gigante, começa a caminhada e tarará, e tarará. Só que daí, lembra que eu falei que da onde que Davi tinha voltado? Quem lembra que eu falei? Voltou Davi, da onde que ele voltou? Davi, ele tinha ido fazer uma aliança com o rei Aquis. O rei Aquis, na cidade de Gate. Que cidade que era Golias? Quem lembra? Gate. E ele fez uma aliança com esse rei Aquis. Só que esse rei Aquis era um filisteu. Olha que doideira. Ele tinha vencido um filisteu, que era um gigante, que era algo que tinha se levantado contra ele, e de repente ele está fazendo uma aliança com um povo filisteu, a ponto do próprio rei Aquis, esse aí nem tá aí, né, Raquel? Mas tipo, nem precisa pôr, na verdade, mas tipo, só se der. E ele faz essa aliança, a ponto do próprio rei Aquis falar para ele, cara, você nem devia estar aqui, velho. Não era você que tinha vencido as guerras? Não era você que tinha, né, você já derrotou os filisteus que está fazendo aliança conosco agora. Volta para lá. Volta para a terra lá, tua galera. É isso que muitas vezes a gente faz no decorrer da caminhada. Às vezes a gente passa por situação, vence um gigante, tá mais de boa, vence um relacionamento, sabe? E de repente as coisas começam a acontecer, Deus começa a mover na nossa vida. Pá, estamos de boa, tranquilo. Não tinha grana, agora estou trabalhandinho, tenho uma graninha, vou ostentar. Não tinha namorado, não tinha nada. A gente fala, a gente entrega tudo, Jesus, aleluia. Mas daí você nem tem nada, cara. Você está entregando. É fácil falar que a minha vida é toda sua, Deus. Deus, aleluia. Te entrego a minha vida, meu sentimento, meu relacionamento. Mas você nem tem nada. Aí você entrega. Aí daqui a pouco você começa a dar uma namoradinha. Pá. Aí você já tem alguma coisa. Aí Deus fala, cara, você está fazendo aliança com uma parada que nem era eu que te dei. Você está voltando a ter esses pensamentos de volta. Está triste por quê? Está voltando para um lugar que eu já te tirei. Está pensando que agora a grana não vai dar, mas já não deu uma vez? Já não passou dificuldade uma vez? Vai pensar que vai passar de volta? Então, não fica voltando para esse lugar. Está se sentindo sozinho de volta? Por que você está voltando a ter esse tipo de pensamento? Mais ou menos isso, trazendo para nós. Então a gente começa a ficar próximo de um lugar aonde Deus já nos tirou. E de repente começa a ter essas lutas. A gente entra tipo em guerra que não era para nós ter entrado. Tipo Davi, que foi lá se aliançar com o povo filisteu, que ele já tinha derrotado uma vez. Você sabe o que significa Gate? Gate significa, entre outras coisas, lagar. Lagar é onde faz o vinho, moe a uva, sabe? Então é um lugar onde era para ter muita alegria.
Às vezes a gente fica tentando buscar ter alegria em um lugar aonde não é mais ali que vai estar a nossa alegria. Não é mais ali que vai estar nosso preenchimento. Só pode ser preenchido na presença de Deus. Amém? Então Davi volta. E aí Davi volta. Ele, cara, é verdade, eu não devia estar aqui, deixa eu voltar para onde Deus me quer. E quando ele volta para esse lugar, está tudo tomado. Os amalequitas tinham saqueado a cidade, tinham levado as esposas, os filhos e os idosos, mulheres grávidas, tinha tudo saqueado. Quando nós saímos daquele lugar aonde Deus nos deu, quando nós saímos daquele lugar aonde a gente exerce a autoridade, que é a presença de Deus, que é o lugar aonde Deus nos deu, o lugar aonde Deus nos colocou, quando por algum motivo nós voltamos a ter, como eu falei, esses pensamentos, essas alianças, de repente a gente vai olhar e as coisas que realmente eram importantes já não estão mais ali. As coisas que realmente eram para a gente cuidar, o inimigo levou. Tá dando para entender? Vocês estão quietos? Tá embaçado ou não? Tá de boa? Então muitas vezes a gente precisa se posicionar quando a gente se depara a uma situação dessa. E o que Davi fez? Davi, ele chega, a gente leu ali que ele chega, fica desesperado, começa a chorar, clamar, tossir, se afogou porque estava chorando. E ele se fortaleceu no Senhor. Mas tem algo ali que chama muito a atenção, que fala que Davi, ele chega e chama o sacerdote Abiatar, fala: sacerdote Abiatar, vai lá e traz a minha veste, traz meu manto sacerdotal. Davi era rei e sacerdote, ele exercia aquilo que nós fomos chamados para exercer. Rei e sacerdote, governar na terra e estar na presença de Deus, é para isso que nós somos chamados. Quando nós damos mais importância para uma área, a outra entra em descontrole. Quando a gente esquece de uma, negligencia, a outra fica pendente. Então por isso que a gente precisa ser equilibrado na nossa vida. Quem é casado sabe que a nossa mulher traz o equilíbrio, né? A gente vem aqui na igreja, a gente se aluga, a gente chega em casa, daqui a pouco vai lavar a louça, vai juntar cocô do cachorro. Aqui você só é meu marido, lava a louça para mim, por favor. É tipo isso, equilíbrio, entendeu? Né, vidão? O que eu estava falando mesmo? Então a gente deixa uma área desalinhada. Davi chama o sacerdote Abiatar, traz meu manto sacerdotal, ele veste, vai para a presença de Deus e busca entender. Ali fala que a galera tentou apedrejar ele, essas paradas, mas nem é disso. Quando a gente passa na luta, o que mais aparece é gente que esses caras eram os caras que Davi tinha colocado, Davi tinha cuidado, Davi tinha direcionado, e os caras queriam apedrejar ele. Então é mais ou menos isso que acontece com a galera. A gente vai, troca ideia, passa, é uma benção, daqui a pouco você não faz o que a galera quer, ou dá uma coisa errada, a gente gosta de culpar as paradas, né? Os caras estavam culpando Davi. Adão culpou a Eva culpou a serpente culpou não sei quem. A gente sempre joga a culpa em alguém, né? Quando não tem, a gente fala que é a culpa das estrelas. Lembra do filme? Nada a ver, né, cara? Os caras queriam apedrejar, mas nem é disso que eu queria falar. E Davi, ele busca a presença de Deus, se arrepende, clama, busca a presença de Deus e consulta a Deus e fala: e aí, Deus? Posso perseguir eles? O Senhor vai comigo? E aí, Deus, será que eu vou alcançar? Já faz 3 dias que eles saíram daqui. Será que eu vou alcançar? Será que eu vou conseguir restituir? Será que eu vou conseguir restaurar tudo aquilo que por uma negligência minha saiu da minha mão?
Será que eu vou conseguir esquecer? Será que eu vou conseguir recuperar aquilo que o inimigo entrou no lugar que eu não estava cuidando e levou? E aí o Senhor responde: persiga-os, porque certamente você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus tem pressa ou não? Não, Deus não tem pressa. Deus é o Senhor de todo o tempo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Faziam 3 dias que eles tinham saído dali. Se Deus tivesse pressa, você acha que Deus ia ter pressa? Não, quem tem pressa é o Davi, que a perdeu, que estava atrasado, que estava no lugar que não devia estar. Quem tem pressa é a gente, porque a gente negligencia algumas coisas e acha que o tempo passou. Então quem tem pressa é a gente. Deus não tem pressa, Deus é o Senhor do tempo. Se for preciso, Ele para o tempo, como Ele fez com Josué, que o sol parou e ele venceu a batalha. Então fica tranquilo, o teu tempo não passou, as coisas não saíram da tua mão. Se levanta, se coloca na presença, busca a presença de Deus, se arrepende do que precisa ser arrependido, e o Senhor certamente vai olhar para você e falar: pode voltar a caminhar, que tudo vai ser restituído na sua vida, amém? É isso. O que eu estava falando? Cara, esqueci. Então Davi vai. Davi vai, conquista e restaura. E a palavra fala, eu pulei, como eu falei, eu anotei, no meu jeito aqui. Então Davi, ele se arrependeu, ele chorou, buscou, se fortaleceu. Ele entendeu as direções de Deus. Sabe, queridos, lembra que eu falei que Davi, ele veste o manto sacerdotal? Quando ele volta da guerra, ele estava com uma roupa de guerreiro, ele estava com roupa de guerra. A guerra, a gente, naquele tempo, e nas nossas vidas, muitas vezes a gente tenta vencer as nossas guerras na nossa força, na força do nosso braço. Tirar a roupa de guerra e colocar a roupa sacerdotal fala que muitas vezes a gente precisa abrir mão de querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força. Tirar a roupa de guerra muitas vezes é falar: Deus, até aqui eu fui na minha força, Pai. Até aqui eu fui com aquilo que eu tinha, que eu achava que eu sabia fazer. Eu sabia guerrear, eu sabia. Mas não deu certo. Então ele tira a roupa de guerreiro e coloca a roupa sacerdotal. Isso fala de voltar para a presença de Deus. Entregar aquilo que muitas vezes nós tentamos fazer na nossa força. Falar: tá bom, Deus, até aqui eu tentei, mas não dá. Não adianta. Quando eu coloco a minha mão, aí eu atraso. Aí eu tenho pressa. Aí o Senhor tem que parar o tempo, remir todas as coisas. Isso é colocar o manto sacerdotal, buscar a direção de Deus, buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Quando a gente tenta fazer alguma coisa para ajudar a Deus, muitas vezes, a gente atrapalha, faz atrasar. Um dia a gente estava atrasado para vir para a igreja, nem era aqui, mas estava atrasado para ir na igreja, tomando banho, correria, cara, 2 filhos, vocês estão ligados. Se você chegar 10 minutos atrasado, já chegou meia hora adiantado, vocês entenderam? E tal, correria, tomar banho, Samuel vai se arrumar, Mariana, para de se arrumar toda hora, Mariana se arruma, ela levanta arrumando, vai dormir se arrumando, tudo, toda hora. Mariana, tá bom de se arrumar, chega, Samuel tem que se arrumar, Mariana para de se arrumar, vai você pro banho e tal, e vestindo, e eu tô tomando banho assim e tal. Daí daqui a pouco eu escuto bater na porta assim: pai, já guardei todas as coisas no carro, tá tudo pronto já para nós ir mais rápido. Daí eu, obrigado Samuel, fechou. Continuei tomando banho. Daí continuei tomando banho, eu falei: cara, como que ele guardou as coisas no carro, velho? A porta estava trancada, o carro estava trancado. Aí comecei a ficar preocupado. Samuel, né, cara, vocês estão ligados? Nossa, faz barulho, né? Aí, como que ele fez? Fiquei com aquilo ali intrigado, né, cara? Falei: nossa, mas que bom, pelo menos me ajudou. Estava atrasado, ganhamos tempo.
Beleza, a hora que eu abri a porta do banheiro, irmão, cheio de cocô no chão, cocô no chão, na escada descendo, cheiro, sabe, cocô de cachorro, né, irmão? Eu falei, cara, o que é isso, velho? Ele tinha um tapete ainda, peludo, pense, tapete, gruvinhado, com o grafunchinho. Nossa, eu falei, se fez, Samuel? Tem isso aqui? Aí ele, não, pai, eu só queria te ajudar, guardei as coisas no carro e tal. A intenção era top. Só que ele guardou as coisas no carro, até aí beleza, irmão. Só que nós temos um pé de jabuticaba em casa. E o pé de jabuticaba, ele fica no meio do nosso jardim de 2x3. Então, ele fica no meio, só que a gente tem um cachorro. E é grama. E você sabe o que os cachorros fazem na grama. Aí, ele guardou todas as coisas no carro, irmão, direitinho, top. Só que daí, ele quis pegar uma jabuticaba para levar para minha sogra. E daí ele pisou no cocô. E daí ele saiu espalhando pela casa inteira. E aqueles 10 minutos atrasados se transformaram em 40 minutos atrasados. A intenção nossa de ajudar o nosso pai, muitas vezes, para pegar uma jabuticabinha, para dar uma forcinha, para guardar as coisas no carro, para adiantar o processo. Pai, deixa que eu vou ali, cara. Esse cara nem é tão de Deus assim, mas eu se converto ele. Eu se converto ela. Não, pai, mas essa empresinha aqui é de boa, pai. Só dá um... Não, fica sossegado. É só um tigrinho. De boinha. É só uma jabuticabinha. Aí briguei com ele, irmão. Bati nele. E daí ele só tirou assim a jabuticaba. Ah, pai, eu só queria levar a jabuticaba para minha avó. Aí dá dó, né? A intenção muitas vezes do nosso coração é boa. Na melhor das intenções. Mas a gente querer ajudar Deus muitas vezes atrasa o processo. Aí a gente fica com pressa. Amém? Mas Deus fala para Davi, pode ir que você vai restaurar. E daí Davi vai, busca tudo as coisas. E a palavra fala que não faltou ninguém. Não faltou ninguém. Davi restaurou as mulheres de todos. De todos. E a palavra fala mais detalhadamente ali que teve alguns que não foram porque estavam cansados daquela outra guerra. Mas mesmo assim Davi restaurou todos de todo mundo. Trouxe as mulheres, os filhos, as filhas, os idosos, aqueles que estavam gerando, e mais os despojos, e ainda dividiu com aqueles que não puderam ir para a guerra. O que isso fala para nós? Quando nós achamos que muitas vezes perdemos, fizemos escolhas erradas, entramos em guerras que não era para nós entrar, demos mais atenção em coisas que não era para dar, o inimigo veio e levou tudo, Deus manda, vai, que eu vou contigo, vou restaurar. Tudo aquilo que a gente pensou que tinha perdido, o Senhor restaura. Nossas esposas, nossas não, a gente só pode ter uma, amém? Mas no caso de Davi, ele tinha duas, ele restaurou, ele trouxe as duas, trouxe os filhos dos outros, os idosos e as crianças. Isso fala de coisas na nossa vida, nossas alianças, coisas que nós já temos há muito tempo. Eu sou casado há 21 anos, irmãos. Faz um bom tempo. Muitas vezes a gente esquece de dar a atenção que precisa ser dada, cuidar da maneira que deveria ser cuidada, porque já faz tempo. Os filhos, estou falando de esposas, mas às vezes é tipo, você com a sua mãe, você com o seu pai, você com o seu carro velho, que tá bom, mas tá velho, que você já está acostumado, fala, cara, não vou nem cuidar mais porque já tá velho. Seu trabalho, que já faz anos que você trabalha lá, se Deus te colocou lá, fica lá até que Ele te tire. Se não foi Deus que te colocou, peça perdão e saia, e vice-versa.
idosos. Isso fala de áreas da nossa vida que há muitos anos atrás, foi gerado. Às vezes a gente fez parte de um ministério que há muitos anos foi gerado. E de repente, desculpa, estou tossindo no microfone, mas eu tirei do lado. Há muitos anos foi gerado, já é um idoso. E a gente fala, cara, nem vou mais atrás disso aí, já está velho mesmo. E Deus vem e restaura todas as coisas. As mulheres que estavam gestantes é aquilo que ainda a gente vai gerar. Ainda a gente vai gerar para Deus, a gente não imagina. Eu sempre falo, quando a gente levanta a mão, aceita Jesus, adora o Senhor, entrega a nossa vida ao Senhor, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Já falei outras vezes, quando eu converti era só eu e a Tati. E de repente Deus deu a nossa família, deu nossos filhos. Estamos aqui na igreja hoje podendo ministrar. Então a gente nunca sabe o que Deus vai fazer quando a gente levanta. E isso falam de coisas, todas essas coisas falam de coisas que já estavam com Davi. Muitas vezes aquilo que a gente busca conquistar lá fora, ou ter uma conquista, são coisas que já estão conosco. São coisas que o Senhor já colocou dentro de nós. São coisas que já estão conosco há muitos anos e falta a gente voltar a dar valor naquilo que já está, naquilo que a gente já tinha. Então não fique preocupado se você tinha algo e de repente se perdeu. Tira a roupa de guerra, coloca o manto sacerdotal, busca a presença de Deus e escute do Senhor. Fala, filho, vai agora que agora você vai reconquistar, independente se já faz em 3 dias ou mais. Amém? Isso falam de níveis que a gente vai perdendo. Níveis de busca, de entrega. Terminando já, gente. Níveis de relacionamento com o Senhor. Lucas 15, ele fala de uma parábola. Agora entendi porque o pastor toma na xícara, né? Não faz barulho. Fala de níveis, Lucas 15. A gente lê sempre como parábolas separadas, mas é uma só: a ovelha, a dracma e o filho. Esses dias o pastor até ministrou algo sobre o filho pródigo, né? Do ponto de vista de que o irmão mais velho era Jesus, né? Não o que tinha ficado na casa, mas o irmão mais velho, soberano, era Jesus. É aquele que saiu da presença de Deus e veio nos resgatar porque estávamos perdidos. Aí ele vem nos resgatar como irmão mais velho, a gente vira ovelha. É muito legal. Mas isso fala de 3 níveis que a gente vai perdendo com o tempo. Quando a gente chega, a gente é ovelha. Então a gente chega na presença de Deus, o Senhor nos busca. Mas eu só queria falar, nem tá na palavra, mas tipo, sobre a dracma. Porque a dracma é algo que a mulher perde dentro de casa. É algo de valor que muitas vezes a gente perde dentro da gente mesmo. Coisas que nós muitas vezes nos culpamos, nos acusamos, ou por causa da bagunça do dia a dia, dos lugares que fomos, que não deveríamos estar, perdemos dentro de nós mesmos. Mas a palavra fala que ela levantou os móveis, jogou a luz, varreu a casa toda e aí encontrou. Então que hoje nós possamos realmente, na presença de Deus, jogar essa luz dessa palavra no mais profundo da nossa alma e encontrar
aquilo porque por algum motivo se perdeu em nós, dentro de nós. Seja um valor, seja uma falta de identidade, palavras que muitas vezes ouvimos e nos feriram, quebras de aliança que tiveram conosco ou que a gente teve com alguém. O casal da nossa equipe tá fazendo mudança, né? A Lari e o Juliano, mandar um abraço para eles, se eles estiverem vendo. Que o Senhor conduza tudo e que seja um tempo maravilhoso na vida de vocês. Mas quando a gente faz mudança, a gente encontra tanta coisa que tinha perdido. A gente encontra coisas que foram ficando para trás na caminhada. Controle remoto dentro do sofá, lápis, bolacha, biscoito, tudo dentro do sofá. O sofá é o Triângulo das Bermudas. Acho até um avião lá dentro. Esse dia eu tinha perdido meu carro, estava dentro do sofá. Não, tô brincando. Ai, cara, vocês riram, né, cara? Você já perdeu muita coisa no sofá? Mas quando a gente vai fazer mudança, cai tudo isso. E quando a gente fez a última mudança, já faz um tempo que a gente fez. Mas quando a gente fez mudança, uma das coisas que chamou a atenção, que a gente vai arrumando as coisas. Às vezes a gente tem prato que nunca foi usado. Tem coisas dentro de nós que o Senhor já colocou que você nunca deu para ninguém. Uma atenção, um conselho. Você acha que é à toa que você passou por tudo que você passou? Quantas pessoas precisam muitas vezes ouvir aquilo que você passou como testemunho? Às vezes tem um prato limpinho dentro de você para você servir uma comida para alguém e você fica aguardando. Então quando a gente joga essa luz da palavra de Deus, as coisas começam a surgir, as coisas começam a vir à tona. Quando a gente fez essa mudança, né, para nós terminar, se quiser vir, já pode vir, de boa, tranquilo. E quando a gente começa a jogar essa luz, a gente começa a enxergar muitas coisas, né? Quando a gente fez essa mudança que eu comentei, uma das coisas que chamou muito a atenção era umas coisinhas tipo vencida, né? Comida vencida, estragadinha, de leve, 3, 4 aninhos só que passou, quase. Se for salsicha de coisa, tá válido, que vale 53 anos aquele negócio. Mas coisinhas vencidas. Isso que eu falei do cachorro, do Samuel, lá da coisa do cocô, é porque isso hoje aconteceu de volta. Por isso que ficou na minha mente. Desculpa se eu sujei alguma coisa aqui, gente. Não, brincadeira. E são coisas que às vezes o Senhor vem trazendo a memória. Por que eu lembrei da mudança também? Primeiro, porque esse casal está fazendo a mudança. E segundo, que essa semana a nossa geladeira não estava muito boa. Então ela não estava gelando. Daí eu falei, cara, que doideira, né? Eu sempre busco entender alguma coisa de Deus, assim, nessas coisinhas que começa a sair fora do lugar de uma maneira que... Né, até estava falando para a Mariana, para minha filha. Falei, tem coisas que estragam normal. A geladeira tinha 21 anos. Quase semi-nova. Tem coisas que a nova estraga. Então são coisas... Mas beleza, tava ali. Eu falei, cara, que doideira, né? E daí a Tati foi tomar um leite. E o que aconteceu com o leite? Tava azedo. Falei, cara, estragou o negócio, né? Zedou a marmita. E daí eu lembrei da parada da mudança. Que às vezes a gente não consegue conservar aquele alimento que nós já temos dentro de nós. Sempre buscamos alimento a fim de alimentar nossa alma, alimentar nossas coisas. E aquele alimento que já estava conosco, está estragando, está vencido, está azedando. E quantas vezes, falando da mudança ainda, de achar coisas estragadas, quantas vezes, cara, uma hora eu peguei um leite condensado assim, que estava vencido, esse era há pouco tempo mesmo, uns 3 meses no máximo. E falei, cara, que doideira, lógico que eu comi, né, não tô nem aí. Mas tipo, na hora eu falei, cara, quantas vezes... Naqueles dias antes, quando aquele leite condensado já estava mocadinho lá no armário, eu estava com uma vontade de comer um doce.
e não comi, e estava lá. Mas eu não procurei. Não é aquele procurar que a nossa mulher fala, vai lá, olha lá, o sal nunca está lá. Nunca está no lugar dela. Vai, olha, puf, apareceu. Eu falei, esse não estava até agora, 2 segundos. Ela olha, está lá. Não é isso que eu estou falando. Mas é que, tipo, às vezes a gente tem coisas dentro de nós que precisam realmente voltar a queimar. Precisam realmente voltar a vir à tona. Voltar a alimentar aquilo que já alimentou um dia. Amém? Então eu queria... Vocês estão felizes ainda, não? Amém, glória a Deus. Então eu queria encerrar, né? Hoje era isso que o Senhor tinha para ministrar as nossas vidas. Era isso. Não pense que o tempo passou, que as coisas saíram do controle, que as coisas... A gente fala que Deus está sempre no controle, mas muitas vezes a gente puxa o controle da mão dele. Entregue o controle para Deus. Deixa realmente Deus ser o soberano sobre todas as áreas. Lembra do primeiro texto que eu falei? Quando obedecermos os mandamentos e vivermos de corpo, alma e espírito, aí o Senhor vem e supre todas as necessidades. Amém? Então que nessa noite a gente possa estar orando. Realmente eu queria convidar todo mundo a ficar de pé, se colocar na presença de Deus realmente. Que o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas, trazendo a lembrança, de repente jogando essa luz, que a gente possa tirar um pouco da armadura, né? De guerreiro, de fazer as coisas na nossa força, e entrar na presença com esse manto sacerdotal e buscar no Senhor a direção e o direcionamento de como fazer as coisas corretas. Amém? E mais uma coisa. Lembra que eu falei dos 3 níveis de relacionamento? Ovelha, dracma e filho. Queria convidar aqueles que ainda não se entregaram para Jesus, não fizeram essa aliança com o Senhor, não entregaram a vida a Jesus, não devolveram a vida a Jesus, porque é Ele que nos deu a vida. Então quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece Jesus, a gente não entrega a vida a Ele, a gente devolve a nossa vida a Ele, e aí Ele faz aquilo que precisa ser feito em nós e através de nós. Então eu queria convidar todos aqueles que estão realmente fora dessa presença, aqueles que nunca fizeram essa aliança e aqueles que por algum motivo se distanciaram. Queria realmente fazer uma oração e depois fazer essa oração de voltar, né, para a presença, de colocar o manto sacerdotal. Amém? Se aqueles que não fizeram, queria que dessem um sinalzinho, levantassem a mão. Se não quiser também só fica no seu lugar, mas eu queria estar orando. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. E queria que repetisse essa oração comigo, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar hoje que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e reconheço que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne e ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e Ele é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu reafirmo a minha aliança com esse Deus e entrego todos os meus caminhos a Jesus Cristo, para que Ele possa cumprir todos os planos e propósitos na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode abrir os olhos só um pouquinho. No final do culto, essa galera do Welcome vai estar ali, aqueles que fizeram essa oração a primeira vez, ou aqueles que ainda não deram um nome para um GC, passem ali, troquem essa ideia. Se de repente for o caso de querer servir, conversem com eles. Se quiser perguntar um lugar bom para comer, também converse com eles, porque eles são boas-vindas, eles são welcome. Então eles vão saber te direcionar para o melhor lugar, direcionar para um GC, te dar as boas-vindas, orar por vocês. Aqueles que têm pedido de oração, pede para eles também, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida desse ministério, que é uma bênção. Aleluia.
E agora eu queria realmente que a gente nos colocasse na presença de Deus. Realmente tirando as vestes de guerra, colocando as vestes sacerdotais, entregando, buscando no Senhor esse direcionamento. Aqueles que precisam realmente de uma oração, que querem realmente fazer esse ato de vir até a frente, entregar, orar, pedir uma oração, pode vir, não tem problema. Mas aqueles todos, aqueles que realmente se dispuserem, façam essa oração, coloquem diante do Senhor. É um momento seu e Deus, do Senhor ministrar pessoalmente a sua vida. Ele vai trazer a sua memória aonde você parou, aonde você tentou fazer na sua força, aonde você tentou tomar o lugar de Deus. A gente é tão bom em perdoar os outros, mas de repente hoje é um dia de você se perdoar por uma escolha errada, se perdoar por uma atitude que não deveria ter tomado, se perdoar por ter saído da presença de Deus, tentado fazer as coisas à sua força e entregar ao Senhor. Então, se perdoe, não deixe acusação, nenhuma acusação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos fala sobre isso. Então não seja você a se acusar. Amém? Tem esse momento, ministra esse louvor, que o Senhor possa realmente mover nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar aí. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo aquilo que o Senhor moveu, Pai. Te peço que o Senhor venha realmente, Pai, visitando a vida dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam realmente entregar todo aquilo que tem roubado eles da presença, Pai. Tudo aquilo que o inimigo pensou ter roubado da vida deles, Pai. Que o Senhor possa dar o direcionamento, Pai, a capacitação, a unção necessária para restaurar todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa realmente mover através de cada um de nós, que haja remissão de tempo, ó Pai, remissão de propósito, de planos, sonhos, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de nossas vidas, ó Pai, que venha um tempo onde a gente encontre, Pai, todas essas coisas, ó Pai, em nome de Jesus, que a gente possa realmente se posicionar, se levantar, realmente buscar na sua presença, se fortalecer no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa realmente entender o direcionamento que o Senhor tem para nós, como igreja, como família, como homens e mulheres, filhos de Deus, ó Pai, que a gente possa realmente, ó Pai, ser dispenseiros da sua presença e da sua glória, por onde a gente passar, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que a gente possa encontrar, Pai, tudo aquilo que foi roubado, Pai, tudo aquilo que foi tirado de nossas vidas, ó Pai, como o Senhor diz lá em Joel, que restaurarei tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que o gafanhoto, migrador, cortador foi
roubou da nossa vida, Pai, que o Senhor venha restaurar todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus, que haja realmente, ó Pai, o restaurar de todas as coisas em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém, aleluia, 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 amém, gente, estão felizes ainda ou não? Aleluia. Vamos terminar. Que o Senhor continue ministrando a vida de cada um. Que a gente possa entender aquilo que Deus tem. Deixa eu falar uma outra coisa também. Não podemos basear a nossa vida em experiências dos outros. Muitas vezes o inimigo ele tenta nos levar a ter pensamentos novamente, que muitas vezes ele já nos tirou, o Senhor já nos tirou desse lugar, mas muitas vezes a gente começa a voltar a ter pensamentos, tipo assim, cara, meu pai não foi um bom pai, então eu não vou ser um bom pai. Como que eu vou ser um bom pai para o meu filho se eu não tive uma referência? Como que eu vou ser uma boa esposa se a minha mãe não foi uma boa esposa? Como que eu vou ser um bom filho? Me ensina, Jesus. Como que eu vou prover as necessidades da minha esposa se eu via muitas vezes a minha mãe passando necessidade, meu pai passando necessidade? Como que eu vou prosperar na área financeira se nunca vi ninguém fazer o que eu faço e ser próspero? Não baseie a nossa vida, não podemos basear a nossa vida em experiências dos outros, ou em coisas que já aconteceram conosco. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Jesus, a presença de Deus, amém? Aleluia! Levanta sua mão direita. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco todos os dias até que Ele venha. Que o selo do Senhor esteja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que a nossa casa seja um ambiente de paz, um ambiente onde a presença de Deus esteja todos os dias. Que aonde havia briga haja paz, que aonde havia dúvida haja certeza, aonde havia medo o Senhor possa trazer coragem para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos em paz, que a graça do Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus, amém, aleluia.